Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Nas questões da chamada lei do karma, todos os casos são iguais? Herdeiros de si mesmo, segundo a doutrina espírita, no processo de evolução, o espírito defronta-se inexoravelmente com as consequências das próprias ações. Todos, pela lei de causa e efeito, experimentaremos reveses na busca de reabilitação de nossa consciência. Reunimos alguns casos interessantes para reflexões. Caso 1. Efeito. M. Uma jovem acometida desde os 14 anos por convulsões epiléticas, com certa intensidade. Causa. Exercício de enorme poder em pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade, arregimentando massa compacta de inimigos que arremeteram contra si no além após a morte, invocando a justiça comum, retendo-o longo tempo nas regiões inferiores, saciando velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual, por mais suplicasse pela libertação. Reencarnado, determinado a reequilibrar-se, a simples aproximação de inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais, mergulhando nas contorções típicas do processo de desequilíbrio derivado de desarranjos perispirituais. Caso 2. Efeito. Espírito feminino preso a corpo masculino, conflitado desde a infância atual pela divergência entre a sua psicologia e fisiologia, pela estranheza entre as formas do corpo refletido no espelho e o seu mundo interior. Situação agravada a partir da adolescência, primeiro pela indução à prática homossexual por um tio com quem passou a dividir o quarto por força de circunstâncias. Causa. Ações em 3 vidas passadas consecutivas no campo da sexualidade mal orientada que o levou a fugir a compromissos assumidos em busca de aventuras. Caso número 3, o efeito. Um homem, 17 anos, servente de pedreiro, sem vícios, acometido de um momento para o outro, desde os 13, de medo de algo que somente ele dizia ver, escondendo-se embaixo da cama, sem coragem de sair de casa, gritando muito, não parando o vestido, pois rasgava toda a roupa. Restabelecido após tratamento de passes em uma casa espírita, transferiu-se para a cidade de Santos a convite de um irmão, onde reintegrou-se às atividades profissionais, até que 2 meses depois desinteressou-se pelo trabalho, arredio, triste, isolando-se da convivência dos que o cercavam. Causa. Ter testemunhado com seus irmãos em favor de homicida, depoimento assistido pelo espírito da vítima, que ainda inconsciente acerca de sua morte, o que o levou a revoltar-se contra o fato, acirrando seu ódio contra os que contribuíram para inocentar o assassino. Internado, o paciente mostrava-se inconsciente de lugar, tempo e espaço, ignorando onde estava, sem raciocínio, pouco dormindo ou se alimentando, desesperado, gritando e falando, noite e dia, palavras desconexas, frases sem sentido, rasgando tudo que estivesse ao seu alcance. Curiosamente, a ligação propiciada pela mediunidade latente do doente se dera através do espírito de amigo do passado que reencarnara na Itália, morrendo anos depois numa guerra contra a Espanha, embarcando clandestinamente por se julgar ainda vivo e desertor em navio que seguia para o Brasil, atracando em Santos, onde reconhecera em espírito o enfermo, o amigo de outras eras, procurando defendê-lo do agressor que o assediava, alimentando inconscientemente o processo obsessivo. Caso número 4, efeito. Mulher com 65 anos, boa saúde, mãe de 6 filhas, todas casadas, para cuja educação trabalhara duramente, lavando e passando roupa. Quando do nascimento do primeiro neto começaram distúrbios emocionais, ideias delirantes, alucinações e sentimentos de culpa.
Com o nascimento de outros netos, os sintomas se agravaram, apesar da consideração e amor que lhe eram dedicados. Apesar de pertencer à família católica romana, a paciente rejeitava com veemência todo e qualquer contato com padres e igrejas. Causa: ações em penúltima reencarnação, onde, na condição masculina, se vira a nobre dama, muito influente nos meios sociais e eclesiásticos, em cuja casa havia uma capelinha particular, onde, além das práticas religiosas, se propiciava banquetes e noitadas alegres a pessoas importantes na companhia de moças solteiras. Muitas vezes era obrigado a retirar os recém-nascidos, frutos desses desvios, de casas particulares e levá-los a asilo de enjeitados, abalando-se com o choro das crianças, fato reavivado em sua memória de profundidade na convivência com o neto recém-nascido. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 01031-970 São Paulo SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e escreva-se pelo WhatsApp, telefone 5511 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.